Graças a Deus estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha falar conosco através desse programa, pois essa é a intenção nossa, de falar aquilo que Deus quer, né? E com certeza, se você quiser aprender junto conosco, a gente vai aprender, com certeza, porque quando a gente quer, o Senhor é o primeiro, é o mais interessado, né? Que você aprenda a palavra. E não é tudo que se fala numa pregação ou numa aula como essa aqui que seja proveitoso, você vai aproveitar tudo, mas vai ter partes, né, que você vai se interessar e vai ficar contigo se você quiser. Então entenda isso. E o desejo nosso e o de Deus com certeza é esse, de você aprender, de você conhecer o Senhor. Nós estamos aqui, hoje nós vamos estudar a lição de número 6, sim, primeiro trimestre de 2025, né? E nós estamos estudando o tema aqui, em defesa da fé cristã. Ou seja, nós estamos defendendo essa revista aqui desse trimestre, está em defesa dessa fé cristã. Ou seja, as heresias que vêm combatendo a fé, nós vamos combater contra. É isso aí. Aprender a combater, né? Aí subtema aqui, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, né? Ou seja, eles vão modificando as coisas, né? A maneira de atacar a palavra de Deus, né? E a gente vai se defendendo. Às vezes, se for uma coisa que não tenha persistência, às vezes até pela falta de conhecimento, né? Mas tem heresia mesmo que eles querem colocar como fundamento, como princípio de Deus, que é esse que nós estamos estudando para combater, né? Então a lição de número 6, 9 de fevereiro de 2025, o assunto da lição: o filho é igual com o pai. Então veja aí que Jesus, ele é igual a Deus, a Jeová. A gente pode falar assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, né? Então é isso aí. Não é três Deus, né? Que três Deus seria três reinos, né? E nem é também um só. Um reino, sim, mas não é uma pessoa só. É isso aqui que a gente tem que deixar claro aqui, né? Não é só esses três, são só uma pessoa, são três pessoas, mas que comandam um reino, né? Que aí se torna, quando a gente vai falar de hierarquia, aí sim são três, né? Então cada um faz o seu papel, né? E nenhum conflita com o outro. É isso aqui que... Então vamos aqui, o texto áureo dessa lição número 6. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o teu cetro, né? Do teu reino. Então veja aqui, essa autoridade que Jesus recebeu de Deus. Quando fala Deus, esse Deus assim, ele está juntando os três. Ou seja, do reino. Jesus recebeu uma autoridade, né? Que ele diz isso aqui em Hebreus, né? Que esse cetro de equidade é o cetro do teu trono, né? E é eterno. Então você vê essa Hebreus capítulo 1, versículo 8. Aqui esse texto áureo, né? O texto principal, que depois nós vamos falar mais um pouco. Verdade prática. O termo teólogo, ou teologia, né? Que vem da teologia, o termo teológico, né? Filho de Deus, é título.
Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Então veja aqui uma coisa bem, para ficar bem separadinho aqui, o termo teológico, Filho de Deus, é um título. Isso vai ser explicado aqui nessa lição, né? A verdade prática é aquilo que você deve separar, não, isso aqui é verdade. E você fica com isso para que você faça defesa disso, né? Então veja que é um título e não uma coisa que é subordinada, que é isso que nós vamos falar nessa lição aqui. Jesus, ele não é subordinado a Deus, ele não é menor de que o Pai, também não é maior, né? Nem do Espírito Santo, nem é maior e nem é menor. Então é isso aí que nós vamos estudar. Aí, voltando aqui, já quero falar alguma coisa aqui desse trono, né? Que fala aqui nesse texto áureo, mas do Filho, ó Deus, o teu diz, ó Deus, né? Ou seja, Deus diz, né? Então, quando ele fala assim, e dando toda essa autoridade ao Senhor Jesus aqui, aí você vê Paulo escrevendo aos Filipenses exatamente isso aí. No versículo 9, de Filipenses capítulo 2, ele diz, mas Deus deu um nome acima de todos os nomes. Ou seja, quem é esse Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três deram ao nome do Senhor Jesus essa autoridade. Um nome que é acima de todos os nomes. Aí ele entra no versículo 10, no versículo 11, dizendo, e ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não é só Jesus, Jesus Cristo, né? Porque o Jesus pode ser qualquer um aí. Agora, o Cristo, que está ligado, Jesus Cristo, que é o mesmo Messias, ao nome do Senhor Jesus Cristo, se dobrará todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra. E com a sua língua confessará que Ele é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Não, de Deus, né? Não, Deus Pai mesmo. Então, assim, você vai ver que o próprio Jesus, ele disse, quando ali em Mateus, né, capítulo 28, versículo 18, ele diz, Pai seja convosco, quando ele se apresentou aos discípulos, ressuscitado, glorificado. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quando se trata disso aqui, quem resgatou o homem com a sua própria vida, no sentido humano, né? Venceu o pecado na carne? Jesus. Então, foi dado a ele esse poder de exercer o juízo. Ele diz isso também. Aqui está escrito aqui em João, né? Então, é isso aí. A gente tem que aprender isso aqui. O que é Jesus, carpinteiro, filho de Maria ali, de José, tinha irmão, tinha parente, e o Cristo, como ele mesmo disse quando ele falou, respondendo para um homem, quando a mãe dele queria falar com ele estava pregando ali, estava como o Cristo, né? E falaram, a tua mãe está aí fora. Ele disse, quem é minha mãe? Não tem mãe, Cristo não tem mãe, Deus não tem mãe, né? Então veja que ele... Nesse lado aí, a gente tem que ver que aqui na Bíblia mesmo diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, né? Então, é duas cadeiras, dois tronos ali. E, com certeza, o Espírito Santo também. Então, são três tronos. Mas, ao mesmo tempo, é um. Não tem três reis. É um reino só, né, com três pessoas comandando. Então você vai ver Apocalipse 3, 21, ele disse, aquele que vencer até o fim,
eu concederei que se sente no meu trono, como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Então, nessa hora, ele não está do lado, ele está sentado no mesmo trono. É no sentido de que é só um reino, né? Mas quando você vai ver, são pessoas distintas. 3 pessoas e ao mesmo tempo, quando fala de reinado, diz, não, aqui é um. Um não vai conflitar com o outro, não vai discordar do outro. Então, é uma coisa assim para a gente, bem no, né? Ficar bem É porque trono, na verdade, está mais ligado a sendo, reino. e domínio, autoridade, poder, governo. Então, Sim. aí já não necessariamente um espaço ocupado, literal, né? Sim, sim. Então porque aí necessário era estar tudo sentado só numa poltrona só, né? Se fosse assim. Sim. Mas não, Que fala de significa quando governo. fala de trono, está falando de um reino, de uma autoridade, né? Domínio que está De um domínio, superior, de um governo só. superior a todos. Mas são 3 pessoas, é como se fossem 3 sócios, né? Mas esse sócio não tem conflito de dizer, não, tu tem só 30%, eu tenho 40%, quem manda mais é eu, não está entendendo? Não existe isso aí. Então, é para a gente entender melhor isso aqui, né? Exatamente, porque apesar de serem 3 pessoas, mas em sua essência, eles compartilham da mesma natureza na questão dos atributos divinos, glória, majestade, poder, eternidade, autoridade, é ali único, né? Então, exatamente. as personalidades, como você já falou, as atribuições, as hierarquias, isso se divergem exatamente pela questão, o pai. Eu já até citei em lição anterior, no sentido da salvação, o pai planeja, o filho executa e o Espírito Santo vem trazer ao nosso coração, ao coração do pecador, esse convencimento para gerar esse arrependimento para a aceitação da salvação, porque o ser humano em si, ele não se convence por conta da natureza adâmica. Então, eles trabalham em sintonia. Pois é, nós vamos estudar aqui essa lição, vai falar do subornacionismo, né? Mas por aí assim, né, o nome, né? Ou seja, Jesus é subordinado a Deus, subordinado ao Pai. Ele como homem, sim. Ele disse, o Espírito de Deus é sobre mim. Estava subordinado ao Espírito, subordinado ao próprio Pai. Eu vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então ele estava mais como homem. E de forma voluntária também. Agora quando se trata de Deus, que ele divino, era e né? Deus, divino. Aí não, já não tinha desigualdade. Ele veio fazer um papel dos 3. Okay. Né? Se colocando na posição dele lá, para exercer o seu papel. Tanto que ele disse assim, Pai, está tudo consumado. Ou seja, eu vim fazer isso aqui. E ele não podia dizer outro nome. Né? Às vezes ele até usou o nome de Deus mesmo. Mas o que eu quero dizer aqui, eu vou ler uns versículos aqui, que está no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, e o versículo 25, que diz assim, em verdade vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Agora entenda um negócio desse. Como é que um morto ouve a voz de alguém? Os que ouvirem, a mesma hora que ele diz assim, haverá hora, e agora já é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, ele torna a repetir, porque você ouvir uma coisa e dar ouvido é outra coisa. Ele está falando aqui de pessoa viva, mas não tem Deus, não tem salvação.
Ele está falando daqueles que dão ouvido à palavra e vive. Ou seja, se converte, tem vida eterna. Se converte e é uma nova criatura. Está falando isso aqui. Agora ele prossegue aqui, ó. Que é exatamente o que eu quero fazer, essa diferença do Jesus homem e Jesus Cristo, o Salvador, Deus, o Messias. Então aqui, aí o pessoal às vezes não entende, ele era subordinado como homem, mas como Deus não era. Ele veio fazer o papel dele e estava fazendo exatamente ali como homem, ele fazia a vontade do Pai. Então aqui, versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, eu estou aqui como homem, mas eu posso interceder como homem também. Nós aqui temos autoridade. Ele diz em João, o Evangelho aqui, 21, capítulo 21, e o versículo 22, 23, ele diz que como o Pai me enviou, envio vocês também. Aqueles que vocês perdoar os pecados, vos são perdoados. E o que reter, será retido. Então, entenda que é assim, a pessoa tem que entender por esse lado. Você não pode olhar para Cristo segundo a carne. É o capítulo 20 que ele diz isso, né? Então, veja aqui, eu voltar aqui, o versículo 27. E deu-lhes o poder de exercer o juízo. Porque aqui você pode ver vários tronos, mas o juiz é um. Quem vai julgar, o nome do Senhor Jesus Cristo, se dobrará todo o joelho. Então é Ele que vai julgar as pessoas. É Ele. Porque Ele venceu, Ele julgou o diabo. Ele mesmo disse, o príncipe deste mundo está sendo julgado. Porque foi Ele que venceu. Nesse sentido, o homem, Ele que resgatou os homens, né? E é Ele que vai condenar aqueles que não quiseram Ele. Como está em Hebreus capítulo 5, versículo 9, sendo Ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então você vê que Ele é a causa da eterna salvação. Aí, no versículo 27, né? E Deus o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Versículo 28. Agora aí ele fala dos mortos. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E o 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Pronto. Quer dizer, agora aí já está falando de morto. Morto no sentido, está dormindo já saiu dessa vida aqui para outra, né? Quando ele fala de mortos que ouviram, todo aquele que deram ouvido, viverão, se salva. Morreu em Cristo, está salvo. Aí sai para a vida eterna. Vai chegar a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Não é a voz de ninguém, não, é a dele. Vai ouvir, e uns ressuscitam para a vida eterna e outros para a condenação. Então, aqui só para a gente separar isso aqui, porque às vezes a pessoa fica, nós vamos falar aqui desse subordinacionismo, mais ou menos isso aí, não? É? Subordinacionismo. E Jesus não é subordinado, não, ele está no papel dele, fazendo a função dele, dessas três pessoas, né? Sim. Para ficar bem claro isso aqui. Para a gente se defender, exatamente, defender a fé que nós acreditamos, né? Então vamos, passo para você. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, essa palavra que é transformadora, essa palavra que nos tira do pecado e nos leva a uma vida de santificação, a partir da nossa crença. Jesus mesmo nos diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Batizado nas águas dessa palavra. Penetrar nesses rios do conhecimento das verdades divinas. Então vai exigir da nossa parte crença. Sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Então essa é a razão de estarmos aqui
pois já fomos imergidos nessa graça, já fomos envolvidos nesta graça e estamos aqui para compartilhar desse amor único, verdadeiro, amor que não se compara e que os nossos telespectadores, que os nossos ouvintes experimentem conhecer esse Jesus que é vivo. E esta lição é poderosa, mostrando que o Filho, que Jesus Cristo é igual com o Pai. Então vamos à leitura bíblica em classe, a referência é Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30 ao 38. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Não tinha nenhuma desculpa aqui deles não acreditarem, porque Jesus dá a resposta ideal para aqueles blasfemos, né? Ou blasfemadores. Sim. Esse versículo 33, né? Os judeus pegaram, ou seja, responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, né? É porque sendo tu homem, te fazem a ti mesmo Deus, né? Ou Deus a ti mesmo. Então veja aqui que é aí que nós estamos falando, exatamente dessa questão de você olhar para Cristo. E o apóstolo Paulo, é um versículo que eu gosto de falar sempre, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Daqui por diante não podemos olhar para as pessoas segundo a carne. Quando ele está falando assim, ele está falando no sentido de pregar o evangelho, não é no sentido de comprar um porco, um carneiro, trocar uma bicicleta num rádio, não é essas coisas não, natural. Tirar açaí, buscar castanha, arrancar mandioca, não é isso aí não. Ele está falando no sentido, quando se trata de Deus, quando se trata de salvação, se trata de palavra de Deus. Nós não podemos olhar por esse lado carnal. Ele diz, não podemos olhar para as pessoas segundo a carne, né? Ainda que alguém, ele prossegue dizendo, ainda que alguém tenha conhecido Jesus segundo a carne, contudo agora não podemos pensar mais assim, ou olhar assim. Então veja, eu tenho que olhar para Jesus como Salvador, como espiritual, como o Messias, como o Cristo, o Salvador da humanidade, como aquele que veio para transformar a terra, voltar o que era antes quando foi criada, com todas as coisas, e os homens eternos, com eternidade. É isso aí. Eu não posso olhar para Jesus que governa bem hoje, amanhã ele morre. Deu dor na barriga, morreu. Não, aí tem gente que diz que Jesus morreu. Que morreu nada, rapaz. Então ele morreu se matar a carne. Mas ele foi transformado, que é isso que nós precisamos compreender por esse lado. De você não olhar por esse lado, não adianta você ouvir um programa, assistir um programa como esse aqui, que você vai absorver tudo por natural. E não funciona, isso aqui é para espiritual. Por natural você vai para qualquer um curso que tiver aí,
nos colégios, né, de secular, e você aprende, né, assim, a viver, a sobreviver, como é que pesca, como é que arranca mandioca, faz farinha e tira açaí para comer. É assim. Agora aqui não, se trata de reino de Deus, se trata... Por que que Jesus disse que ninguém adora a Deus se não for espírito e é em verdade? Aquele que não nascer da água do espírito não pode entrar no reino. Ele tem que ser uma nova criatura. Ele não pode ser a velha, a mesma que está. Essa que está, nós vivemos de comer açaí. Isso aí é normal, né, mesmo? Agora tem que ser uma nova, que vai se alimentar de palavra, né? Sim. Que é exatamente essa questão, para você não olhar para Jesus desse jeito, que ele era subordinado ao Pai aqui, né? Mas depois, quando ele consumou tudo ali, que morreu na cruz, mataram ele, quando ele ressuscitou como Deus, ou seja, ele fez esse processo para quê? Para resgatar o homem, para exatamente vencer o pecado, condenar o diabo. O príncipe deste mundo está sendo julgado. Quando eu for levantado dessa terra, que ele foi levantado mesmo, na cruz, né? Quando eu for levantado dessa terra aqui, eu atrairei todos os olhos a mim. Ou seja, né? Então tudo vai partir de mim. Todo o poder me dado. É isso aí. Então é uma coisa assim que a gente não pode, né? Que é exatamente o que ele declara aqui no versículo 33, quando Sim. ele responde Sim. àqueles judeus e ele diz: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Essas obras boas eram exatamente curar os enfermos, os milagres que... libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Né? Exatamente, o exercício da graça já estava sendo ali, estava em evidência. Então, tudo que estava relacionado à redenção, à salvação, já estava sendo manifestado através dessas operações de milagres, porque não tem milagre maior do que o homem pecador ser alcançado pela graça e receber a libertação. E eram essas as obras que ele já estava manifestando e era conhecido de todos. Por isso que as multidões acompanhavam ele, porque não era visto em outro lugar isso. Sim. E você vê que teve aquele sacerdote, o Nicodemos, que acreditou. Ele suspeitou, né? É claro, ele disse, rapaz, tem uma coisa diferente aí. E ele foi lá ter com Jesus e disse exatamente isso. Rapaz, só pode ter vindo de Deus, porque as coisas que tu fazes, não tem como fazer se não tiver vindo de Deus. Ele dizia, não, isso é diferente dos outros. Então, aí Jesus nem quis explicar para ele. Depois ele começou a explicar, mas ele disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Exatamente, não pode entender o que eu estou dizendo, o que eu faço. Não entende, só se nascer de novo. O que é nascer de novo? Decidir ser salvo. Então, você vai ver que hoje é a mesma coisa, é isso que nós estamos falando aqui. Para você não olhar para Jesus segundo a carne, olhar para um homem de Deus e você só vê os defeitos dele carnal. Você não olha para o lado espiritual dele, que ele busca em Deus, e ele tem Deus para te dar. O homem tem, que era o caso de Jesus, tinha Deus para dar. Ele era um homem, se desse um tapa nele, doía o pé do ouvido dele. Porque ele era homem, mas ao mesmo tempo tinha um poder de Deus que ele falava e acontecia as coisas. Quer dizer, da mesma coisa, da mesma forma é hoje. Um homem usado, um homem que eu digo uma mulher, um homem usado por Deus, ele tem o poder de Deus a seu favor. Então tem essa nova criatura e a velha criatura está tudo num corpo só. Está só numa imagem só. Você olhando para ele lá, você não vai definir dois, mas ele é dois. E no final é três, mas a alma deixa para lá, que é nesse assunto aqui. Que o que está valendo ali é as ações carnais e as ações espirituais. E se ele buscou em Deus, ele tem esse lado, esse poder de Deus a favor, né? Nele ali que ele pode estar se alimentando disso e alimenta os outros, no sentido de ter autoridade para perdoar pecado, que é o que
Eu não li não, mas vou acabar lendo aqui. Pode ir falando aí alguma coisa. Essa referência aqui, ela é muito linda e expressa o quanto Jesus também se importa com a resposta do coração do homem em relação àquilo que ele realmente está acreditando. Temos aqui Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Essa revelação sobre esse tema de Jesus, um com o Pai, isso precisa estar vindo através do Espírito, essa revelação aos nossos corações. Sim. Porque mesmo os discípulos ali convivendo e vendo todos os milagres, quem ousou em dar a resposta foi Pedro, né? E Jesus, eu acho lindo quando Jesus questiona sobre o que eles acham, qual é o ponto de vista deles, qual é a posição deles naquele momento. Vocês estão entendendo? Será que exatamente. Eles sabem quem eu sou, então, isso né? é muito lindo quando você é servo, discípulo, seguidor. E mesmo assim, Jesus ainda põe eles ali na parede para eles dizerem o que é que vocês dizem, porque os de fora estão dizendo isso ao meu respeito, mas e sobre vocês eu quero. E você vê que quando ele deixou bem claro que a carne, no sentido o homem carnal, o homem natural, não consegue receber essa revelação. Isso aí. Ele deixou bem claro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai, meu Pai que está no céu, que te revelou isso aí. Porque no sentido homem, tu como pescador, homem natural, aí não sabia quem era eu, não. Mas no sentido espiritual, como meu Pai te revelou. Então é isso aí que a gente tem que... As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Para a gente não ser um desses hereges e ficar combatendo ou criando questões e debate na palavra de Deus, é só você buscar. Porque é revelado como foi revelado a Pedro ali, entendeu? Então, você sempre vai cultuar a Deus no sentido natural, carnal, que não serve de coisa, não produz nada. E você só vai prestar para criar contenda e debate acerca das coisas de Deus, porque você não vai entender, porque elas se descendem espiritualmente, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, parece loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se descendem espiritualmente. Então veja que você vai ficar confuso no meio disso aí. Por que que a palavra de Deus é para crer, não é para aprender. Aprender no sentido de ter explicação. Como é que vai ter explicação de uma pessoa estar vivo, mas ao mesmo tempo ele está morto? É o que Jesus disse. Vai chegar a hora, e agora em que os mortos ouvirão a sua voz. E aqueles que ouvirem, viverão. Ou seja, aqueles que derem ouvido, aqueles que obedecerem, aqueles que acreditarem, vivem. Quer dizer, o homem está morto e vive. E que é o morto que ouve? Se não for espiritualmente. E depois, quando ele diz, os que estão no sepulcro vão ouvir a voz para ressuscitar. Como? Se o cara morreu, aí Jesus, outra hora, ele fala, Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Outra hora ele fala para os discípulos sair dizendo, o que foi que Deus disse para Moisés quando ele enviou ele para resgatar o povo do Egito? Diz lá, quando alguém te perguntar quem te enviou, diz que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó te enviou. Como é que eles já tinham morrido há muitos anos?
E que Deus é esse que vai falar de morto que já se acabou para lá? Não, estão vivos. Ou seja, o Deus é o Deus dos meus servos, dos pais de vocês que serviram a Deus. Abraão, Isaac e Jacó que serviram a Deus, estão salvos, estão vivos. Eu sou o Deus deles. Ou seja, porque me obedeceram. Está entendendo, né? Nesse sentido aí. Eles são meus filhos. Estão salvos porque eu sou o Deus deles. Eles consideraram eu como Deus. É isso aí que ele quer dizer. Então, assim, da mesma forma, essa questão aqui, né, João capítulo 20, versículo 21, 22 e 23, rapidamente aqui. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Versículo 23. E aquele a quem perdoarde os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ou seja, ele dá essa mesma autoridade que ele recebeu do Pai, que ele estava subordinado, está dizendo aqui que ele era subordinado. Mas não era como homem, sim, igual a nós. O mesmo poder que Deus, o Pai me deu, eu dou para vocês perdoar, que é o que acabei de falar, que os homens, ele carrega Deus, nós carregamos Deus na nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito, se quiser, se acreditar. Então nós temos esse poder de perdoar pecado, como Jesus tinha, né? Então a gente tem que entender por esse lado, porque senão você vai ficar a vida inteira se debatendo e contra quem é crente, porque você não está entendendo a pessoa, está olhando para ele como um homem falho, mas não vê o Deus que está nele. Está entendendo, né? Porque sempre vamos ser falhos, né? Vamos aos objetivos da lição, que são 3, cada um correspondente a um dos tópicos da lição. Primeiro, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e Filho unigênito. Segundo objetivo, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. Terceiro objetivo, exemplificar como o Terceiro objetivo, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Exatamente. Que é esse suborno, subordinado, né? Não é isso? Sim. Por causa disso que eu estou acabando de falar, que ele era subordinado, mas enquanto estava como homem, quando ele ressuscitou, que apareceu por discípulos, ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, que acabou subordinado. Não é mais, não. O poder está em mim. É comigo. Eu tenho o poder de exercer o juízo. Vou falar daqui. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E exercer o juízo. Ou seja, quem é juiz é ele. Né? Um juiz que absolveu nós e o juiz que condena nós. É ele. Não é assim? Me escutou, eu perdoo. Veio me pedir perdão, perdoei. Não veio, não me escutou. Ele disse: eu não vim para julgar o mundo, para condenar o mundo. Ele disse: eu vim para salvar o mundo, mas a palavra que eu prego, essa condena. O próprio Jesus disse isso aí. Porque eu dou um conselho, a pessoa não atendeu, já ficou condenada. Entendeu? Vamos à introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com os sólidos fundamentos escriturísticos. Exatamente. Unidade. Palavra-chave aqui, unidade, né? Que é exatamente uma união dos três.
né? É isso aí. Unidade, nós estamos falando aqui do... Eu sempre estou colocando o Espírito Santo, mas até aqui nós estamos falando de Deus, Pai e Filho, né? Mas é assim, essa unidade, né? Que não tem como não ter o Pai e ter o Filho. Não ter o Espírito Santo e não ter o Filho, não ter o Pai. Então é esse conjunto dos três. Você tem que acreditar nesses três e ter os três mesmo, né? É um processo aí que... Até mesmo o corpo humano, ele Sim. funciona em uma unidade, né? Cada membro com as suas especificidades, porém, num todo, ele cumpre uma missão nobre. E não fica nenhum dos membros do nosso corpo brigando contra os outros. O nariz querendo competir com o ouvido. Não existe isso. Trabalham em função unânime. Então, se o corpo humano já nos retrata uma realidade tão completa, é claro que isso não dá para mensurar as coisas de Deus, e o próprio Deus é totalmente, muito mais elevado. Porém, a gente tem alguns exemplos aqui na nossa vida, diante de nós, que já funciona perfeitamente nessa ligação, né? Então, o corpo humano é uma ligação de vários membros, né? E a Trindade funciona de forma tão perfeita, não tem como separar isso, como você falou. Aí a gente pode falar no homem natural e o homem espiritual e a alma. Eu posso falar assim, né? Porque existe mesmo, tem a matéria mesmo, que você não pode dizer também que a matéria é do diabo. Não. Tem nada dele, é criatura de Deus, a imagem e semelhança do Senhor. Então, quer dizer, aí tem o homem, que esse mesmo homem, você olhando para ele, não é dois, é um só, mas é dois ao mesmo tempo. E existe uma alma nele, que essa alma eu posso colocar aqui como o Espírito Santo, que é um vento, que é o oxigênio, vamos dizer assim, né? Então, que é invisível, mas porém o próprio Jesus dizendo para Nicodemo, para ele entender, querendo que ele entendesse, que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito, e não vai te admirar de eu ter te dito que necessário era nascer de novo, porque o vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Exatamente, guiado pelo um vento. Está entendendo? Pelo um sopro. Né? Então, um negócio assim. Então, tem esse lado bem invisível do homem, que vamos falar assim, que é o espírito, é a alma do homem. Né? Vamos dizer assim. Para dividir esse homem em três. Aí o homem natural e o homem espiritual. Né? Que esse natural é o mais fácil de ser levado pelo inimigo. Mas você vê o filho pródigo, a palavra lá, a parábola do filho pródigo, Jesus disse que ele caiu em si, ali na parábola, né? Então ele ficou natural. Nele natural, sem diabo, sem nada nele. Ele caiu no natural, aí teve lá a sua consciência, voltou a consciência. Aí disse, pequei contra o céu. Eu vou dizer para o papai, eu vou voltar e vou dizer para ele que eu pequei contra o céu e contra ele. Então, esse homem natural que eu digo não tem ação de ninguém, vamos dizer assim. Aí você permite que Deus possa agir em você, o Espírito. Aí você já tem esses dois homens, espiritual, né? Mas é isso aí, vamos... Primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Primeiro subtópico é ideia de filho. Segundo subtópico, significado teológico. E terceiro subtópico, o filho é Deus. Primeiro subtópico, ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Mateus capítulo 23, versículos 29 ao 31. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal, para que te lembres dele.
e o Filho do Homem para que o visites. Salmos 8, verso 4. Esse paralelismo é sinônimico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em Filho do Homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus capítulo 23, versículo 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Mateus capítulo 23, versículo 29 e 30. Jesus estava dizendo também que eles tinham um coração assassino. Sim. Que tinha ali os profetas vivos e eles estavam também perseguindo. Sim, Jesus dizia, vocês edificam os sepulcros dos profetas, ou seja, os pais de vocês matam e vocês ajudam ali a matar também, e até fazer o funeral, enterrar eles. É mais ou menos assim. Vocês dão uma força, né? Ou seja, vocês estão no mesmo sentido. Então isso se chama, eles mesmo diziam, os nossos pais. Jesus está dizendo, vocês são filhos deles. Por quê? Pelas ideias. Seja com o mesmo viés, os mesmos propósitos. Então, assim é chamado Filho de Deus, Jesus, nisso aí, porque não tem discórdia com o Pai. As ações do Pai é a dele, é a mesma. Ele não veio para fazer, não, já que eu vim para cá, eu vou fazer aqui do meu jeito. Ele disse, eu não vim fazer nenhuma da minha vontade, é só a vontade do Pai mesmo. Ou seja, ele não discordou nunca do Pai, então, por isso é filho. Então, até eu falei agora há pouco, antes da gente ligar a câmera aqui, eu dizendo, é como que ele esteja com o cordão umbilical ligado ali, sem cortar o cordão. Ele tá mamando em Deus, é igual a gente ficar mamando em Deus, como que seja. Você está se alimentando de Deus, você é filho. Né? Todo aquele que crê, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus não cortou esse cordão, todo alimento vinha de Deus, né? Tudo que ele fazia era conforme Deus queria. Então por isso era filho de Deus, mas no sentido, quando passa por Cristo, o Messias prometido, aí ele é Deus, igual ao Pai, igual com o Pai, que é o que estamos falando aqui. Então vamos... Segundo subtópico, significado teológico. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18. Que é a ideia aí, que vai ser falado ainda aí, como que Deus teve uma relação com Maria, né? Ele puxa tudo para o natural. Se você puxar para o natural, que fazer Deus homem, né, no sentido naturalismo, de carnal, então você vai, como você não compreende as coisas de Deus, que é enigma, ele é um mistério de Deus. O próprio Jesus disse, a vocês é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas a eles por parábola. Então assim, aí como eles não entendem, eles querem entender pelo lado natural, aí quer levar tudo naquilo que ele já sabe como é que funciona. Então, as pessoas que é natural, ele quer levar pelo natural, que ele não tem nada espiritual para convencer, que é o Espírito que convence
Convencer no sentido de dizer assim, rapaz, que funciona, né? E você compreender isso de uma maneira convicta, né? Mas só o Espírito. Aí você não busca no Espírito, busca em ti mesmo ou nos colegas ali, natural, não funciona. Então, esse caso aí que eles também não tinham nada, né? De Deus e não compreendia, queria entender Jesus no sentido natural. Né? Terceiro subtópico, vamos nós? Sim. O Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino, conforme está escrito aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8. É o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, versos 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Salmos 45, versículos 6 e 7. Que história é essa de o Deus do versículo 7 estar ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus nessa passagem é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é plural. É a mesma coisa que foi dito na lição, foi na passada, que falou, o próprio Jesus citou isso, que Davi escreveu um salmo dizendo, o Senhor disse ao meu Senhor. Essa palavra aí ou seja, é dois Senhor, ele está falando. O Senhor disse para o outro Senhor. Ou seja, são dois, ao mesmo tempo que é dois Deus, mas a discórdia, como a gente já falou, mas todos dois são Deus. Entendeu? Então, o Senhor disse ao meu Senhor. Então, quando Jesus disse, por que vocês me chamam de filho de Davi? Que se o próprio Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor. Então, eu sou Senhor, ao mesmo tempo que eu sou filho de Davi, eu sou Senhor. É por isso que eles confundiam, é o caso disso aqui. De confundir filho de Davi, mas no sentido carnal. Que vinha sem faltar trono ali para os reis e tal, e dali da raiz de Davi, no sentido dos lombos de Davi, no sentido carnal, homem, vinha ele na mesma linhagem ali, né? Nesse sentido, e por isso chamam de filho de Davi, mas Jesus querendo dizer, olha, eu não sou. Apesar de ter esse lado familiar, terreno, mas eu não sou filho de Davi, eu sou Senhor. Porque Davi disse, aí que ele expressou isso aí, querendo dizer, olha, eu sou Deus, e agora como homem eu sou filho de Davi. Então tem esse lado para nós saber separar isso aí e sair dessas contendas, né? Mas é isso aí, vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos já com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus.
Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Graças a Deus já estamos de volta, nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a heresia do subordinacionismo. Primeiro subtópico, Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara seu filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia, mas Orígenes foi o seu principal mentor. Na vastíssima e completa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo os seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. O filho subordinado ao pai,
e o Espírito subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Não, você vê que Jesus era subordinado no sentido natural, né? Ali ele, como homem, o Espírito de Deus era sobre ele, e o Pai, ele buscava do Pai, né? O próprio Pai. Quer dizer, os três agindo, né? Mas agindo em Cristo como homem ali, né? Então você vê que é igual hoje. Hoje nós precisamos dos três para nós, né? Sim. Tem como você acreditar só no Filho, só no Espírito, só no Pai? Não. Tem que acreditar nos três. Então, a mesma coisa. Jesus, como homem, ele tinha que depender do Pai, do Espírito Santo, tudo, né? Então, é preciso a gente entender esse lado. Agora, aqui, juntou esses hereges aqui, se juntaram tudo, eles juntos, pegam uma coisa de um, de outro, e acabaram as decisões dele, o credo deles, era exatamente de Jesus ser subordinado, ser menor, né? Subordinado ao Pai, menor do que o Pai, e aí uns diziam aqui que o Espírito Santo era subordinado a ele, fazia essa misturada toda aí, né? E não é bem assim, né? É como a gente já falou aqui no primeiro tópico, antes, na introdução e tudo, que Jesus, como homem, ele estava dependendo do Pai, do Espírito Santo e tudo, mas como Deus, ele não depende de nada não. Quer dizer, depois que passou tudo isso, morreu na cruz, ele voltou a ser Deus. Eu vim do Pai, agora eu voltava o Pai e acabou. Não tem... como Cristo, ele é Deus, né? Então é isso aí, né? No período pré-niceno, é o segundo subtópico, o subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. E isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. É exatamente no que a gente está falando. Sim. Ele é subordinado ao Pai no sentido como homem, né? Ele não podia... o próprio apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses, capítulo 2 ali, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou da sua divindade, para ficar igual, semelhante a um homem, né? E ele não teve por usurpação. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele se esvaziou e ficou igual a um homem. Então por isso ele era subordinado, nesse sentido aqui. Mas não que ele mesmo fosse inferior. Voltando ao estágio de Deus, ele é igual. É isso aí. Então vamos... Terceiro subtópico, métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente ele é assim e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4 e Romanos capítulo 9, versículo 5. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Exatamente isso aí. Eles ficam pegando aquelas partes, essas partes natural, que Jesus era um carpinteiro, um homem. Quem é que não sabe disso?
Então, a mesma coisa que acontecia na época de Jesus. Mas, rapaz, tu sendo um homem, diz que é Deus. Quando ele foi na terra dele, lá em Nazaré, ele diz, mas não é esse aí, o filho de Maria, de José, irmão de José, tinha um José, né? Tinha um Simão, aí Judas e Tiago. E as irmãs dele não estão conosco aqui? Como é que ele disse que é Deus? Bora matar ele. Quiseram matar ele naquele dia lá. Então é esse pensamento das pessoas. A gente não pode pensar dessa forma, né? Não pensar, Jesus, ele veio como um homem, mas ao mesmo tempo Deus. Mas sem usar esses poderes, e aí venceu o inimigo, ele voltou ao estágio de Deus outra vez. É isso aí. É uma coisa bem fácil de se entender, e a mesma coisa, isso aqui precisa nós trazer para nós, eu volto a dizer. Eu tenho que buscar Deus para me encher de Deus, não como um homem natural para me agir, pegar esse poder de Deus e usar para mim me dar bem, para me sobreviver na terra, ser diferente. Não existe. Aí, como aqui foi falado nesse segundo tópico, que não existiu antes e nem vai existir depois um homem igual a Jesus. Porque ele veio diferente de todos os homens. Não foi gerado de mulher e nem de homem. Não, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, por isso, ele tinha a condição e teve a condição de vencer o inimigo, porque ele não tinha pecado, ele não tinha sido vencido pelo inimigo. Não. Nós todos fomos vencidos, nós viemos já corruptíveis, já separado de Deus. Não, ele veio de Deus e voltou para Deus. Pronto. Então não tem, por isso é unigênito, é um único que foi assim. É isso a questão aí. E as pessoas às vezes não procuram entender isso, né? Terceiro tópico. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Primeiro subtópico, no contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. Temos aí Efésios, capítulo 1, versículo 21, Filipenses, capítulo 2, versículos 8 ao 11. O Alcorão afirma que é blasfema dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Carta de Judas, versículo 10. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Marcos, capítulo 5, versículo 7. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, versículo 18, versículo 20. Lucas, capítulo 1, versículo 31. Exatamente. É o que a gente está comentando aqui sempre. Ele não foi um padrão, né, humano, porque senão isso saía corruptível igual nós, da mesma raça, ou seja, da mesma raiz de Adão. Não. Mas ele veio do Espírito Santo, que foi, como que seja, foi colocado um embrião no ventre de Maria, já concebido pelo próprio Deus mesmo. Por isso que João diz que ele se fez carne. Não foi alguém, não, ele. Ele, quando está falando, os três. Está falando do Deus mesmo, que foi o Espírito Santo, né? Não foi ele mesmo, o próprio Filho. E nem o Pai, mas ali o Espírito Santo que concebeu ali. Quer dizer, mas quando o Espírito Santo fez, esses três concordaram. Ó, eu vou me fazer, então tu me faz aí. Tudo concordado os três. Então ele se fez carne e habitou, né? Então vamos lá no O segundo subtópico, movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente
que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Exatamente. Então, se Jesus é falso, então eles são falsos também, né? Então é assim. Então a gente tem que ver que buscar o certo, com toda transparência, buscando o Senhor para entender, aceitando a revelação do Espírito Santo, né, na nossa vida, para a gente compreender isso aí e aceitar sem conflitar a nossa mente, né, ficar meio atrapalhado no meio disso tudo aí. Vamos. Conclusão. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Exatamente. E ele aqui se falava dessa forma, se colocava como filho, porque estava dependendo do Pai e do Espírito Santo mesmo, como homem, né? Para exatamente vencer o pecado. Como homem, que não podia vencer como um Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpar o que é tomar de Deus, usar o que é de Deus em regular, sem ordem. É isso aí. Já que eu sou Deus, como o próprio diabo disse para ele, se tu é filho de Deus, faz com que ele não vou usar. Não vou vencer tu é como homem, eu não vou vencer como Deus, não. É como mas tu é filho de Deus, pode transformar essas pedras em pão. Não, eu não vou fazer. Nem só de pão viverá o homem. Então, por isso eu vou mostrar para o Ramalho que eu vou vencer tu com a palavra de Deus, né? Né? Não precisa. Então ali ele venceu com a palavra de Deus. Não usurpou para se dar bem, tá entendendo? Para de alguma forma ser superior ou usar o próprio poder de Deus, que não é de homem. Que o homem não tem direito. Porque Deus dá o direito do homem ser usado por ele. Deus dá o poder ao homem de usar os poderes dele. Mas tem a limitação, tem a obediência, tem toda uma maneira para o homem ter acesso a isso aí. Foi o que Jesus fez. Como homem, ele teve acesso, como qualquer homem tem, acesso a uns limites do poder de Deus. Que ele não podia ultrapassar isso aí, que é usurpar, exatamente entrar naquilo que ele não é autorizado. Está entendendo? É mais ou menos isso aqui para as pessoas entenderem. Que Jesus venceu sem ultrapassar essa autoridade. Que foi autorizado ele dentro dos limites de um ser humano. É isso aí. Então nós vamos aqui já encerrar o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você acredite nisso. A questão é acreditar. Porque quando você acredita, você busca para o Espírito te convencer, te ensinar, te
te ajudar, saber o que é, como é, o que fazer, e assim você obter a salvação com Jesus Cristo, né? Essa caminhada precisa dessa busca, né? Que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém.